Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é uma aula de história e é a pedidos. Uma menina me pediu para falar sobre Diocleciano, tá? Um imperador romano que viveu na época da perseguição dos cristãos. Então, inclusive, ele é que iniciou essa perseguição. Foi no governo dele. Diocleciano não é muito conhecido, né? Só quem fez história, quem gosta de ler, mas é uma história muito interessante, porque é de um período muito importante na história da humanidade, tá bom? Mas quem foi Diocleciano? Ele nasceu em 244 depois de Cristo, na Dalmácia. Dalmácia é uma região que abrange a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina e Montenegro, tá? Esse Diocleciano era de uma posição social baixa e recebeu o nome, ao nascer, né, o nome grego de Diocles. Depois é que virou Diocleciano. Ele conseguiu ascender socialmente pelas suas patentes no exército romano. Ele sempre se sobressaiu no exército. Então, ele cresceu tanto em fama, em prestígio, que até se tornou comandante da cavalaria do exército do imperador Caro. Pensei, imperador Caro. Ele era o comandante da cavalaria do exército do imperador Caro. Mas o Caro morreu, esse imperador morreu. E depois da morte desse imperador Caro e de seu filho Numeriano, eles morreram numa campanha contra a Pérsia. Então, ele foi aclamado Diocleciano como imperador romano. O imperador morreu, o filho dele morreu, então ele foi aclamado pelos soldados como imperador romano. Mas só que Caro, o imperador que morreu, tinha um filho que sobreviveu, chamado Carino, que era famoso pelas suas coisas erradas que fazia. Então, houve uma batalha com Carino, que ele criou o governo, né? Mas ele foi derrotado em 285, nessa batalha contra Diocleciano. E nessa batalha, né, contra Diocleciano, quando ele morreu, ele foi morto, não foi morto pelas tropas de Diocleciano, ele foi morto pelos próprios homens, seus homens, durante a batalha, porque ele que era muito ruim. Isso é o que falam os historiadores, a gente não estava lá, né? Bom, enfim, Diocleciano, né, já não tinha mais, quer dizer, Caro morreu, o Numeriano, filho, morreu, esse Carino que criou o governo morreu também. Então, e ele foi, como eu falei, aclamado como imperador romano, o novo imperador romano, Diocleciano. E ele foi aclamado tanto do Oriente como no Ocidente, porque o Império Romano estava tanto abrangendo o Ocidente como o Oriente. Então ele era imperador, né? Foi novo imperador da parte oriental e ocidental. Foi escolhido pelos exércitos, tá? Ele foi aclamado pelo exército. Bom, o reinado de Diocleciano, ele estabilizou o império, porque o império estava passando por uma grande crise, a crise do terceiro século, chamada crise do terceiro século. E quando entrou Diocleciano, as pessoas, os exércitos, o povo estava cansado, né, desse período muito ruim. Olha só, essa crise do terceiro século era um período que recebeu esse nome porque, olha, foi governado sucessivamente por 18 imperadores, a maioria generais, que só largavam o poder ou por assassinato, ou por derrota em combate, ou por morte natural, tá? 18 imperadores se sucederam. Então era chamada a crise do terceiro século. Então, quando entrou Diocleciano, deu uma apaziguação no império, tá? Esses 18 que governaram o Império Romano, governaram entre 2 e 3 anos, não mais. Então, por isso que é chamado também o período dos imperadores soldados. Mas voltando para Diocleciano, que entrou aclamado pelos soldados e depois da morte do rei Caro, o imperador Caro. Bom, ele foi aclamado, Diocleciano, em 285, no ano de 285 depois de Cristo, tá?
E ele, o que que ele fez? Como o império estava muito longo, assim, muito extenso, ele, para obter assim, melhores resultados, ele dividiu em dois. Ele ficou com uma parte, Diocleciano ficou com uma parte, e Maximiano ficou com a outra parte, com o título de co-imperador. Isso em 286. Mas mesmo assim estava difícil de governar. Então em 293 nomeou mais 2 co-imperadores, Galério e Constâncio, ou Constantino, formando assim uma tetrarquia. Tetrarquia famosa, realizada por Diocleciano. O que é tetrarquia? 4 governando o Império Romano. Diocleciano, Maximiano, Galério e Constantino, tá? Cada um governando um quarto do Império. Durante os primeiros 20 anos de seu governo, Diocleciano foi tolerante com os cristãos, tá? Mas quando resolveu tornar obrigatório o culto a Júpiter, que é o Zeus na Grécia, as coisas pioraram muito, tá? Porque ele queria tornar obrigatório o culto a Júpiter, a Zeus, né? E já tinha muitos cristãos. Então, o que é que vai acontecer? Em 302, Galério, que virou genro dele, casou com a filha de Diocleciano, chamada Valéria, vou falar dessa Valéria, que era um dos imperadores da tetrarquia, já falei, pressionou Diocleciano para que iniciasse uma perseguição aos cristãos. Mas ele estava indeciso, ele não estava convencido dessa ação. Porque durante os primeiros 20 anos, ele não perseguiu os cristãos. Os cristãos tiveram paz. Mas depois de 20 anos de governo, esse Galério e os outros começaram a pressionar que eles tinham que ser perseguidos, os cristãos. Então, o que fez Diocleciano? Resolveu consultar o oráculo de Apolo em Delfos para escutar uma opinião do oráculo, que naquela época acreditavam. Tudo, qual problema ia no oráculo, né? Para saber o que poderiam fazer, quais eram as previsões, etc. E o oráculo, que sempre respondia de forma assim indefinida, que tinha que ser interpretada depois, falou o seguinte, o oráculo: ímpios na terra impedem Apolo de proporcionar conselhos. Vou repetir. Ímpios na terra impedem Apolo de proporcionar conselhos. Então, membros da corte convenceram Diocleciano que esses ímpios eram os cristãos. Tanto falaram com ele e que, diante disso, o imperador cedeu aos pedidos da corte, começando então uma grande perseguição aos cristãos. E o dia que ficou na história, o primeiro dia dessa perseguição, foi 23 de fevereiro de 303 depois de Cristo. 23 de fevereiro ficou na história o primeiro dia da perseguição aos cristãos. 303 depois de Cristo. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, 23 de fevereiro, o imperador tomou a primeira medida. Ordenou que fosse arrasada a recém-construída igreja na Nicomédia e seus escritos fossem todos queimados. Diocleciano, então, começou a agir, né, no sentido de combater o perigoso cristianismo, que todos acreditavam ser a causa da ruína do império. Vou falar algumas ações violentas deles. Depois eu vou falar por que essa raiva com os cristãos. Vou explicar. Porque o Império Romano tinha muitas religiões. E por que muitas religiões eles aceitavam? Por que esse combate aos cristãos? Eu vou explicar depois. Mas primeiro eu vou dizer algumas ações violentas contra os cristãos no governo da tetrarquia. Olha só. Na Frígia, todos os seus 700 habitantes foram trancados numa igreja
colocaram fogo na igreja e todos morreram queimados lá dentro. Em outras cidades, populações inteiras foram dizimadas, porque aqueles que se negavam a fazer sacrifícios aos deuses pagãos do Império Romano. Houve prisões de bispos, sacerdotes, confiscos de bens, penas de morte para quem se negasse a fazer sacrifícios aos deuses. Mas essas perseguições e os impactos não eram os mesmos nas 4 regiões. Lembra que o Império Romano estava dividido em 4 partes, era uma tetrarquia. Então, a aplicação dessas leis violentas era maior ou menor de acordo com o critério das autoridades, dos juízes de cada região. Por exemplo, as perseguições em certos lugares foram amenas e em outras foram muito violentas. Mas voltando a Diocleciano, em 305, você vê, a perseguição começou em 303. 2 anos depois, ele teve uma grave doença e abdicou. E também obrigou Maximiano, um dos imperadores, a fazer o mesmo. Retirou-se para a Dalmácia, que eu já falei onde fica. Assim, as perseguições foram suspensas. Não tinha mais imperador, né? Não tinha mais Diocleciano, então elas foram aos poucos suspensas, sendo oficialmente terminadas quando Diocleciano morreu, tá? Depois eu vou falar por quê. Mas por que essa perseguição aos cristãos? Quais os verdadeiros motivos? Só porque eles não faziam sacrifícios aos deuses pagãos lá do Império Romano? Bom, no início, o cristianismo era apenas uma entre as inúmeras religiões do Império Romano. Mas à medida que se espalhou, deixou de ser uma religião das classes baixas, passando a ser uma ameaça ao poder imperial. Por quê? Porque se recusavam a participar das celebrações coletivas, não prestavam cultos aos deuses e também ao imperador, porque quando faziam cultos aos deuses, também faziam cultos ao imperador, e eles não faziam. Então, eram vistos com hostilidade pelos cidadãos romanos. Eles estavam prejudicando o governo. Então, o problema não era só religioso. O problema passou a ser também político. Mas, com o tempo, depois de tantas perseguições, os imperadores acabaram de compreender que era muito mais perigoso não aceitá-los e combatê-los. Sabe? Então, eles resolveram, quando Diocleciano se afastou em 305, ele foi aos poucos, né? Diminuindo até que com a morte dele acabou a perseguição aos cristãos. Em 313, 2 anos depois da morte dele, ele morreu em 311, Diocleciano. 2 anos depois, em 313, foi assinado o famoso Edito de Milão, que deve ter caído na prova de vocês, que foi o Edito de Milão. Foi um edito, uma ordem, né, mandado, né, assinado pelo imperador do Ocidente, Constantino, e pelo imperador do Oriente, Licínio. Que diz esse edito? Liberdade religiosa. Os cristãos deixaram de ser perseguidos, tá? Bom, ainda sobre o ano de 311, tá? 2 anos antes de Milão, o edito de Milão foi 313, no ano da morte de Diocleciano, ele morreu em 311, conta-se que Diocleciano viu o sistema tetrárquico, a tetrarquia que criara ruir diante de tantas ambições de seus sucessores, que ele ficou muito arrasado, muito triste por ver a tetrarquia, o governo imbuído de tantas ambições dos imperadores. E também viu uma tentativa de Maximiano retornar ao poder e o suicídio forçado deste. Vocês sabem que os grandes homens naquela época, quando eles eram condenados à morte, eles próprios tinham que provocar seu suicídio, tá? Então ele tentou o governo de novo e
e teve que se suicidar. Foi um suicídio forçado. Ele, antes de morrer, o Diocleciano, em 311, viu tudo isso. Ainda sobre a morte de Diocleciano, há duas versões. Primeira versão é que ele tirou a vida, quando viu ruir a sua tetrarquia, a ambição dos imperadores. Isso é uma versão, diz que ele, em desespero, se matou. Outra versão diz que não, que ele morreu pacificamente, pois se desligou completamente da política romana. A verdade a gente não sabe. Bom, agora vou falar, acabou, ele morreu em 311, 313 houve o Edito de Milão que deu liberdade aos cristãos, não só aos cristãos, em qualquer outra religião, tá? Agora eu vou falar uma coisa assim mais pessoal do Diocleciano. A esposa e a filha que viraram santas da Igreja Católica, olha só. O Diocleciano era casado com Prisca, era sua esposa, e Valéria era sua filha, tá? Valéria, já falei, foi a esposa de Galério. Valéria casou com Galério, um da tetrarquia, tá? Aquele colocou na cabeça de Diocleciano que tinha que perseguir os cristãos, tá? Então foi Galério, era um dos co-imperadores. Não tiveram filhos. Conta-se que elas eram simpatizantes do cristianismo, mesmo não sendo assim apontadas como cristãs, mas elas não queriam fazer os sacrifícios aos deuses pagãos. Então, o que vai acontecer? Elas não se negavam, outras vezes faziam para não desgostar, né, a família, né, porque tinham que dar exemplo. Mas Galério acabou morrendo numa das batalhas e Valéria, viúva, recebeu a Valéria, a esposa do Galério, filha de Diocleciano, recebeu uma proposta de casamento de Maximiano, aquele que vai tentar o poder e vai se matar forçado. Então, Maximiano, o que ele fez? Quis casar com ela, depois que a Valéria ficou viúva. Mas ela não quis. E a resposta dela, a desculpa dela foi assim, que ela estava de luto, que ele, Valério, era filho adotivo, Galério, era filho adotivo. O Maximiano era filho adotivo de Galério. Como que podia casar? Ele era como se fosse seu enteado. O Maximiano, que queria casar com ela, com a Valéria, era filho de Galério, do ex-marido, aquele que morreu. Então era seu enteado. Como poderia casar com o filho adotivo do marido? E também porque ele era casado. Maximiano ficou irritado, confiscou os seus bens, tirou os seus criados, torturou até a morte seus eunucos e baniu Valéria e a sua mãe Prisca do império, forçando-as a mudar de lugar para lugar durante 15 meses pelas províncias. Quando pararam na Tessalônica, que é a Grécia, foram decapitadas e seus corpos jogados ao mar, a mando de Licínio, o imperador do Oriente, tá? E cunhado de Constantino. Prisca e Valéria foram posteriormente canonizados. Não sei se vocês entenderam, porque é um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender. Beijos!